No vídeo anterior aprendemos sobre os fundamentos do trabalho técnico-social na artes e pudemos entender sua importância para o exercício adequado da assistência técnica. Isso porque existe um laço muito forte entre as relações sociais e a prática da arquitetura e do urbanismo, especialmente aquele de caráter popular. Além disso, compreendemos que o trabalho em artes extrapola a produção da habitação digna e incide num contexto mais amplo de promoção da justiça social, emancipação política e conscientização coletiva. Neste meio, o arquiteto deve estar atrelado a um trabalho coletivo, multidisciplinar e dialógico. A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, de 93, determina que a assistência social realiza-se de uma forma integrada às políticas setoriais, ou seja, a habitação de interesse social e o trabalho técnico-social devem estar integrados, e não numa sequência de intervenções desconexas de assistentes sociais e arquitetos, mas de forma integrada. Isso é possível através de uma atuação socialmente consciente e sensível de todos os profissionais envolvidos, que emerge e compreende a realidade trabalhada e que atua no sentido de transformá-la. Compreendemos como é importante que os arquitetos e urbanistas estabeleçam relações de confiança com os moradores das comunidades, pois essa relação vai permitir que os projetos respondam, de forma adequada e justa, às necessidades reais e às prioridades dos usuários desses espaços. A atuação dos assistentes sociais junto aos arquitetos é um grande facilitador nesse processo de criação de laços que permitam uma troca de saberes sem hierarquia, ou seja, sem imposições. Neste vídeo, vamos descobrir como podemos, através do trabalho técnico-social, fazer com que a artes promova efetivamente a justiça social, a emancipação política e a conscientização coletiva. Também vamos aprender como estabelecer uma relação de confiança autêntica e horizontal com os moradores e organizações comunitárias. Isso é uma condição fundamental para dar à artes a plenitude no sentido de ser uma intervenção adequada e com efeitos emancipatórios. Então, quais os métodos, processos e arranjos necessários para poder exercer adequadamente a artes? A prática do trabalho técnico-social se apresenta num contexto problemático. Quando há trabalho social, é muito comum nos projetos e programas habitacionais e de reabilitação urbana que o trabalho dos arquitetos e engenheiros seja desenvolvido de forma separada do trabalho técnico-social. Com frequência, o trabalho social é realizado como se o espaço não tivesse vínculo com as relações sociais, como se a arquitetura e o trabalho social fossem diferentes etapas de um processo sequencial. Quando isso acontece, que infelizmente é o mais frequente, a arquitetura e o urbanismo não respondem adequadamente às necessidades dos usuários do espaço e não contribuem para a promoção da justiça social, emancipação política e conscientização coletiva. Pior ainda, temos visto como a arquitetura e o urbanismo podem gerar novos problemas. Por exemplo, em conjuntos do Minha Casa Minha Vida, as pesquisas revelam problemas enfrentados pelos moradores em decorrência da localização periférica dos condomínios, pelo seu tamanho inadministrável e pela padronização contrária à diversidade das famílias. Como o trabalho técnico-social pode ajudar a que isso não aconteça? Em outros termos, pode ajudar para que a arquitetura seja adequada e emancipatória. Quando o projeto habitacional é grande e atende grupos com questões socioculturais, comunitárias ou até mesmo familiares pré-existentes, os assistentes sociais ajudam o arquiteto e urbanista a compreender melhor como a arquitetura pode contribuir para resolver esses problemas. Por exemplo, não faz sentido projetar a mesma tipologia de apartamento para uma única pessoa idosa e para uma família com 8 membros de diferentes idades. Da mesma forma que não faz sentido padronizar um procedimento de regularização fundiária num contexto onde existem múltiplas formas de posse, diversos tipos e tamanhos de família e com delimitações imprecisas entre terrenos. E dentro dessa discussão, outro questionamento no qual podemos chegar é: qual o desafio para a implementação da ATES estamos enfrentando e o que o trabalho técnico-social poderia ajudar a superar? De fato, são poucos os cidadãos e profissionais que conhecem a Lei ATES. Além disso,
Muitos moradores das comunidades desconhecem o trabalho dos arquitetos e urbanistas. A profissão é percebida como um serviço exclusivo das elites, pouco acessível. Por outro lado, são poucos os arquitetos que conhecem a realidade social da periferia. Desse modo, os profissionais se sentem incapazes de abordar as dinâmicas sociais das comunidades, um desconhecimento causado pela falta de contato. A relação entre o público-alvo da ATES e os profissionais é diferente do que no exercício profissional convencional com clientes de renda média e alta. Existem barreiras socioculturais a serem superadas. Tradicionalmente, o trabalho dos arquitetos e urbanistas é realizado de forma separada do trabalho social, o que afasta ainda mais a perspectiva de poder exercer a profissão em contextos onde se requer o trabalho de assistentes sociais. O trabalho técnico-social é o caminho que leva a essa superação. Isso pode nos mostrar também que a relação entre espaço e sociedade é ignorada. Por um lado, a arquitetura formal não atende muitas das necessidades sociais. Por outro lado, a arquitetura informal não atende muitas das necessidades espaciais. Mais do que isso, a arquitetura e o urbanismo convencionais não contribuem para resolver as raízes sociológicas do problema da moradia. Hoje, então, vamos aprender a como reconectar a arquitetura com as questões sociais que estão na raiz do problema da moradia. Para isso, vamos contar com a participação de especialistas na área do serviço social ou com experiência em assistência social que nos explicarão diferentes técnicas e métodos para praticar uma arquitetura verdadeiramente participativa e emancipatória, possibilitando que atenda às necessidades reais dos habitantes das comunidades e que contribua a transformar o modo como se desenvolve a cidade. Antes de discutir métodos e arranjos, precisamos lembrar de algumas noções básicas. Não é possível falar de moradia adequada sem inserir no debate as relações sociais na produção do espaço. Como vimos na aula passada, em muitos casos, estas relações são hierárquicas, autoritárias e injustas. De um lado, o proprietário de terras, o construtor e o arquiteto ou o engenheiro dominam o processo, são os agentes que impõem uma maneira de morar. Do outro lado, o habitante tem um papel passivo. É obrigado a morar do modo como esses agentes o determinam. O trabalho técnico-social procura reequilibrar essa relação, criando uma ponte entre o conhecimento e aptidões dos agentes e o conhecimento e aptidões do habitante. O trabalho técnico-social possibilita o diálogo de saberes sobre o problema habitacional que se pretende resolver, abrindo a possibilidade para que o habitante seja também agente. O trabalho técnico-social tem características diferentes dependendo do tipo de intervenção, da complexidade da situação social e da escala do projeto. Primeiro, tem 4 tipos de intervenção a considerar na ATES: regularização fundiária, produção habitacional, melhorias habitacionais e espaço público e urbanização e assessoria a movimentos sociais e cooperativas. Os 4 tipos seguem os mesmos princípios, mas cada um exige um método diferente de trabalho. Em segundo lugar, podemos perceber situações sociais com diferentes níveis de complexidade. Temos situações mais complexas, onde as famílias são de alta vulnerabilidade social. Em áreas de risco onde existem conflitos, por exemplo, em situações desse tipo, a participação de um assistente social que ajude a viabilizar o desenvolvimento do projeto habitacional, o urbanismo, é essencial. Em situações de menor complexidade, a atuação de um profissional do serviço social é também importante, mas não impede que o arquiteto e o urbanista possa estabelecer sua relação com os moradores e representantes de forma direta, desde que haja um preparo. Por último, temos diferentes escalas de intervenção. Num extremo, temos projetos individuais e do outro temos projetos coletivos de grande tamanho. Projetos individuais de baixa complexidade, ações no âmbito social podem ser aplicadas pelo arquiteto e urbanista de forma direta, sempre que haja sensibilidade e um preparo prévio para lidarem com esse tipo de demanda. Agora, quando o grupo atendido é grande, seja de regularização, produção ou melhoria de moradias, em todos os níveis de complexidade será necessário a presença de assistentes sociais para que apliquem técnicas de mobilização, organização, capacitação e participação social. A seguir,
vamos apresentar metodologias de trabalho social para cada tipo de intervenção em ATIS. O Plano Estratégico de Implementação da ATIS do CAU de Santa Catarina nos orienta sobre uma ação inicial para todas as intervenções em ATIS. É o Laudo de Análise Social Urbana e Ambiental, ou LASUA. Ele deveria ser realizado pelo Poder Público Municipal através de sua Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social ou afins, para cadastrar a demanda habitacional. O laudo de análise, ele identifica o perfil socioeconômico das famílias, a relação da moradia com o território, o bairro, a cidade, o planejamento urbano, e também as condições ambientais da ocupação, as condições geográficas, geológicas, culturais. E esse laudo ele tem como objetivo a análise, a estratificação de renda e o direcionamento da ação pública e privada. Esse laudo ele se aplica no atendimento da rede pública e seria o primeiro passo para qualquer intervenção em ATIS, aquele que acolhe as demandas e direcionam para que elas recebam o devido serviço. Para o atendimento em rede privada, esse laudo vai ser o documento central que orientará as ações dos profissionais. O plano estratégico propõe que o laudo seja realizado por um escritório local de assistência técnica de interesse social, o ELATS, ou então algo semelhante, vinculado a uma secretaria municipal, em especial uma secretaria de habitação. O escritório seria o responsável pelo recebimento da demanda e pelo encaminhamento para o atendimento segundo as orientações do laudo. Já o laudo pode ser realizado por profissionais concursados ou contratado com uma entidade, uma universidade, uma ONG ou uma cooperativa. O laço deve ser um documento oficial que orientará a ação do poder público e da iniciativa privada, devendo ser regulamentado por lei municipal. E ele deve identificar se a demanda é: primeiro, uma demanda de interesse social prioritária, de 0 a 3 salários mínimos, ou então uma demanda de interesse social. No primeiro caso, a demanda deverá ser direcionada à rede pública de atendimento. No segundo, a demanda que está fora da prioridade para o poder público deverá ser atendida pela rede privada de ATIS. A seguir, vamos falar de como se insere o trabalho técnico-social nos diferentes campos de atuação da ATIS. Para começar, em linhas gerais, o que devemos saber para poder integrar adequadamente o trabalho técnico-social ATIS em cada modalidade? Para tanto, o primeiro tipo de ATIS que vamos abordar é a produção e melhorias de moradias de modo individual. Para a produção e melhoria de moradias populares individualmente, seja qual for a situação fundiária, com subsídios públicos ou privados, é fundamental que haja uma atenção muito próxima às relações sociais, principalmente entre os arquitetos e as famílias. Como já vimos, temos duas barreiras a serem superadas: a sociocultural e a econômica. O desafio é estabelecer uma relação horizontal e de confiança entre o arquiteto e o morador que permita superar essas barreiras. Essa superação requer que o arquiteto tenha sensibilidade, escute mais do que fale e que seja totalmente transparente sobre o que interessa da relação e que está sendo criada. Obter uma remuneração justa, fazendo o tipo de trabalho que mais gostamos e promover a igualdade de direitos são algumas motivações por trás dos profissionais que atuamos na ATIS. E deve ser explicitado: o trabalho técnico-social contribui para superar essas barreiras, usando formas de aproximação e comunicação que não são ensinados nos cursos de arquitetura. Os assistentes sociais podem facilitar o diálogo entre as famílias e o arquiteto, reduzindo riscos de interpretações erradas ou de ambientes de desconfiança que inviabilizem a ATIS. Quem sabe disso é a Riva Feitosa, arquiteta e urbanista de Aracaju, Sergipe, fundadora do Escritório Popular Arquitetura para o Povo, que nos envia a seguinte mensagem. Sou Riva Feitosa, sou de Aracaju, Sergipe, região Nordeste. Sou coordenadora do projeto Arquitetura para o Povo e venho da arquitetura popular há 16 anos. Se você chegar até aquela comunidade, você tem que levar essa credibilidade, você tem que voltar, você tem que se aproximar, você tem que se apresentar, dizer que está ali para fazer o melhor e se propor realmente a fazer. Você tem que se colocar como arquiteto do local e dizer que está ali para quê? Para levar melhoria naquele espaço,
você vai ter que estar disponibilizado a atender, né? Então, para que você quebre essas diferenças culturais, você tem que se colocar dentro daquela cultura, daquele meio social, porque é um meio diferenciado. Então, você tem que viver aquela realidade, você tem que viver a realidade daquele bairro, a realidade daquela família. E por que os arquitetos não criaram clínicas das moradias nos bairros populares, nas periferias, para levar justamente essas questões, né? Porque os arquitetos não entrou ainda nesses bairros periféricos com seus escritórios para fazer igual aos médicos fizeram em 1996 e que até hoje estão aí expandindo essas clínicas médicas populares. Nós levamos também essa questão da saúde, quando a gente leva a salubridade, quando a gente leva uma moradia digna, a gente traz autoestima, a gente leva a saúde, a gente traz uma família mais unida. Então, nós somos também esse profissional de luxo e que não é supérfluo. Então, é isso que a gente tem que ver e que a gente tem que transformar, levar a arquitetura para os bairros como se fosse uma clínica de moradias, como se fosse uma clínica de levar o melhor. Geralmente a gente vai panfletar, né, e depois de uns dias a gente recebe o telefonema. E aí as pessoas perguntam, e aí, como é? Vocês cobram a visita para vir até aqui? Meio desconfiados. E aí eu digo, não, a gente faz a primeira visita, a gente vai conhecer vocês, saber como é que vocês vivem, como é que vocês trabalham e tal. E a gente se desloca para lá e faz essa primeira visita. A gente começa a ver como é que eles querem se planejar essa reforma, quem é que vai ajudar, como é que a gente trabalha. Depois que a gente faz essa visita, esse levantamento cadastral ou escuta, vê o programa de necessidades, a gente convida para que eles venham até o escritório, porque esse é o ponto-chave, ter um ponto para receber. Por quê? Porque é onde eles vão se sentir acolhidos, eles vão se sentir que realmente é um ponto de encontro. A coisa muito importante é se perguntar assim, o que nós queremos como grupo. Nós temos, sei lá, 5 arquitetos, 2 arquitetos, vamos chamar assistente social, vamos chamar socióloga, vamos chamar enfermeira, vamos chamar o quê? Quem que a gente quer como profissional trabalhar? Qual é o nosso comportamento, a nossa atitude frente a um trabalho que a gente chama de popular? O que a gente quer? Quem é esse popular que a gente quer trabalhar? Vamos fazer exemplos concretos, fica mais claro, né? Uma pequena comunidade de 32 famílias chama Panaia, aqui perto do antigo aeroporto. A gente vai chegar lá e vai dizer que o arquiteto podia chegar, não, eu trago a planta, apresento para eles e vamos fazer. Não, não vai fazer assim, entendeu? Aí a gente pode rediscutir isso, não é bem assim. A gente tem todo um princípio de discussão, de diálogo, para envolver essas pessoas. Então, é um trabalho de obra num mutirão, né? Que a gente já colocou em todas essas fases do trabalho que a gente colocou, como é que se daria a participação das pessoas nisso aí. Então, essa relação se dava pacificamente, entendeu? Eles explicando para a gente, e às vezes a gente era o tradutor dessa linguagem grega, né, do arquiteto muitas vezes, e aí saber escutar, saber aprender, né, tudo isso. Então, essa comunicação se dava no escritório, quando a gente, né, tinha o escritório da gente, para sair a campo já sabendo o que ia ser feito. Então, a gente discutia muito, às vezes, casos com 32 famílias, com muitos problemas de aglomeração em cima da outra. E ali não foi um trabalho exatamente de construção de casas, não era. Era um trabalho de intervenção. Urbano seria um pouco de exagero, mas é uma intervenção habitacional num espaço totalmente conglomerado e com problemas familiares muito graves. Como que a gente ia fazer? Primeiro conhecer as famílias, nos apresentar. Então, a gente se apresentou e disse, bom, estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Então, por exemplo, começamos já, como é que ia ser a nossa intervenção interdisciplinar aí, né? A gente foi fazendo juntos, técnicos e sociais e físicos, a entrar em cada casa, conhecer aquela família,
fazer todo um cadastro, entender o que elas são, como que elas gostariam, o que tinha dentro da casa delas. Então, a gente foi pegando todos esses detalhes, o que era possível, aqueles metros quadrados, que às vezes era pouquíssimo, às vezes era maior, mas muito mal aproveitados. E aí, por exemplo, fizemos uma organização de fazer esse estudo, né? A gente voltava para o escritório, pensava junto, essa equipe, né? De como que a gente ia poder intervir para isso acontecer. Aí os arquitetos, principalmente os arquitetos, faziam todo o desenho, ele já tinha medido cada pedaço de casa naquela comunidade, e a gente então fazia esse projeto integrado. Então já ia devolver na comunidade todo um estudo, um protótipo de casa específica para cada família. Então, a gente tinha que contornar todas as questões e a gente trabalhava com isso conjuntamente. Então, essa equipe tinha que pensar junto como ia intervir nessa comunidade, tendo por princípio aquilo que eu já falei, de tornar aquelas pessoas empoderadas de tudo que é direito delas. O que a gente quer da nossa visão de mundo, né? O que estamos nesse mundo fazendo o quê? Qual é a nossa missão? Acho que a primeira coisa que tem que perguntar. Nós estamos nesse mundo para quê? Que incrível a experiência da Ana, né? Trabalhando do lado dos arquitetos para fazer com que a produção habitacional seja um processo de desenvolvimento social, muito além de resolver apenas o problema físico da moradia. E pensando nisso, a mobilização social das comunidades tem uma grande importância. Inclusive, o guia passo a passo do CAU de Santa Catarina sugere alguns encaminhamentos importantes referentes à mobilização necessária para viabilizar a participação dos moradores em todo o processo, antes, durante e depois. A informação de qualidade e bem contextualizada é de fundamental importância para que esse processo se dê de forma democrática. Receber informações básicas sobre os objetivos e propósitos da mobilização social e de como participar é fundamental para que a população perceba a relevância dos objetivos centrais dessa participação. As informações devem ser claras, acessíveis e facilmente compreendidas. É preciso que as pessoas saibam o que fazer, por que fazer e como fazer. E além de orientações, incentivos e conhecimentos sobre o programa, a existência de uma logística que favoreça essa participação é fator determinante. A difusão e divulgação do tema objetiva elucidar a população sobre o processo que se apresenta. É fundamental para que as pessoas saibam de sua existência, conheçam suas propostas, seus objetivos e formem um julgamento sobre ela. Busca favorecer o compartilhamento de visões, emoções e conhecimentos sobre a realidade trabalhada, gerando reflexão e debate. Na ATES, é importante deixar claro que o participante deve se sentir à vontade para aderir à ação. A ação de atendimento da população passa por um processo de conscientização, mas deve ser feito a partir da necessidade dos indivíduos. O atendimento da ATES possibilita a perenidade da política habitacional, pois trata-se de um trabalho contínuo de conscientização para o problema habitacional. Realmente, a informação é mesmo uma forma de empoderar as famílias e de fortalecer a participação popular, imprescindível nesse processo. Será que a prática do trabalho técnico-social na produção de conjuntos habitacionais é a mesma que na requalificação de espaços públicos e de infraestrutura para os serviços básicos? Essa pergunta é importantíssima. A essência é a mesma, mudam apenas detalhes no método. Os espaços públicos e infraestrutura de água, saneamento, eletricidade, etc., são bens comuns e, portanto, têm a mesma índole coletiva dos conjuntos habitacionais. A requalificação ou reabilitação urbana requer de uma estratégia de comunicação para uma efetiva mobilização social dos moradores. Essa comunicação e mobilização, fundamental para uma efetiva participação dos moradores, é uma prerrogativa dos assistentes sociais, pois eles foram treinados para isso. Mas não significa que o arquiteto tenha que ficar fora desse processo, pelo contrário. O arquiteto deve se integrar à equipe técnico-social para conseguir compreender a relação que a comunidade tem com o espaço. A vivência inicial do arquiteto no processo de mobilização vai permitir que o projeto seja mais adequado, no sentido de atender com mais certeza às prioridades da comunidade. Além do mais, a colaboração permanente dos assistentes sociais e arquitetos aumenta o potencial emancipador da intervenção,
podendo formar consciência dos moradores sobre os benefícios de ter um espaço público de qualidade, sobre a relação entre cidade formal e informal, sobre os direitos dos moradores e as obrigações do Estado. Juntos, arquitetos e assistentes sociais conseguem realizar ações educativas e fiscalizatórias em relação à intervenção do Estado e do mercado imobiliário no território. O trabalho conjunto de orientação e conscientização pode ter dois resultados positivos. Primeiro, conscientiza sobre os riscos da autoconstrução e as oportunidades trazidas pela ATES. E segundo, apresenta as possibilidades de acesso aos serviços da ATES. Para saber mais sobre esse assunto, temos convidado o arquiteto Luiz Sarmento, do IAB de Brasília, com uma experiência incrível na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a CODAB, realizando melhorias nos espaços públicos na periferia brasiliense. Sou Luiz Sarmento, sou arquiteto e urbanista, formado pela UNB em 2014, especialista em reabilitação ambiental sustentável, também pela Faculdade de Arquitetura da UNB, e eu trabalhei na CODAB, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional aqui do DF, que é uma empresa pública que faz a gestão da regularização fundiária e da produção de habitações de interesse social. A gente pensou a comunicação comunitária como se fosse uma intervenção urbana, que a gente não conhecia ainda essa comunidade, a gente não tinha uma instância de reuniões, a gente precisava mobilizar essa comunidade que não conheciam os arquitetos, que não conheciam esse trabalho, que eram muito desconfiadas de qualquer ação governamental. E então a gente teve muita referência das artes visuais, a questão do lambe-lambe, o próprio nome do projeto, Ações Urbanas Comunitárias, tem muito a ver com situacionistas, dessa coisa da gente criar no espaço urbano um tipo de acontecimento que chama atenção. Então, não só o mutirão é um acontecimento, que a gente pensava, mas as estratégias de comunicação, elas também eram um acontecimento que já impactavam esteticamente e visualmente a comunidade. E funcionou super bem. Cara, eu acho que para a gente viabilizar a assistência técnica, o arquiteto que tem sido a profissão que tem liderado esse processo de assistência técnica, a gente como tem puxado aí esse bonde, puxado essa pauta dentro do serviço público, dentro do debate público, é fundamental que a gente faça um pouco de tudo. Assim, eu acho que isso é da nossa formação, a gente tem uma formação no Brasil por excelência generalista, então a gente sabe fazer um pouco de tudo, e isso é fundamental para começar a assistência técnica, porque é muito difícil a gente ter condição de contratar um designer gráfico profissional para ajudar a gente nesse momento, ou uma empresa de comunicação, porque a gente precisa mostrar o que é assistência técnica para depois a gente conseguir ter recurso, convencer os políticos, etc. Muitas vezes a comunicação era o próprio desenho de como a peça ia ficar, sabe? Então, isso acontecia muito, da gente tentar usar o desenho, além de uma estratégia, enfim, o desenho não só como uma diretriz de obra, do que vai acontecer, mas como uma estratégia muito potente de comunicação. Isso a gente usou muitas vezes, o cartaz era o desenho da praça, aqui vai virar praça, já tinha o desenho. Então, isso foi muito legal, porque além de comunicar o evento, de comunicar dia, hora, etc., quem está organizando, o que você tem que fazer, a gente também comunicava o projeto, qual transformação ia acontecer. A CODAB do Distrito Federal é uma referência em artes para todo o país, não apenas em relação ao atendimento individual de famílias para melhorias habitacionais. Os projetos participativos nos espaços públicos foram um excelente exemplo do trabalho social na comunicação e mobilização social. Outra modalidade da ATES que requer trabalho técnico-social é a regularização fundiária. Normalmente, a regularização fundiária se realiza com coletivos, de modo que se requer a participação, além de juristas, de assistentes sociais para lidar com a organização social e comunicação do processo. Procuraremos a seguir compreender as questões sociais que surgem na prática da regularização fundiária. O primeiro ponto que devemos lembrar é que a regularização fundiária, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso são instrumentos definidos no Estatuto da Cidade. São instrumentos legais com o fim de ajudar pessoas que habitam em moradias em assentamentos irregulares, precários, situação em que o sujeito não tem garantia
ou não têm segurança jurídica sobre a sua condição de habitação. As equipes multidisciplinares atuam nas comunidades com ações de caráter informativo e educativo, mobilizando os moradores e organizando a participação deles com o fim de que obtenham a segurança da posse de suas moradias. Os assistentes sociais, da mesma forma que em outras modalidades da ARTES, têm um papel muito importante devido à complexidade de lidar, primeiro, com coletivos e, segundo, com contextos sociais complexos e distantes, cultural e economicamente falando, da realidade da grande maioria dos arquitetos. Os especialistas, baseando-se em experiências dos programas de regularização, sugerem que o papel dos profissionais do serviço social seja o seguinte: assegurar a participação plena dos usuários do serviço de regularização. Os moradores devem poder participar em todos os momentos do processo para ganhar conhecimento e, em consequência, autonomia para lidar com questões fundiárias, contribuir na formação desse senso crítico em relação a seus direitos e à realidade fundiária e habitacional brasileira. Para esse propósito, é necessário assegurar que os moradores conheçam outros direitos relacionados com a moradia. E em relação ao último ponto, os assistentes sociais podem formar consciência sobre a situação da titulação no processo mais amplo de urbanização, ou seja, como se relaciona a regularização com o acesso igualitário à infraestrutura e outros serviços sociais, como, por exemplo, saúde, educação e segurança. Os assistentes sociais conhecem os fundamentos e dominam os métodos para ajudar os moradores a refletirem sobre a relação informalidade e precariedade. Lembremos que um ponto importante do trabalho técnico-social é conectar as relações sociais com a transformação do espaço. É aí que surgem algumas perguntas. Como as dinâmicas sociais influenciam em como o espaço é produzido na cidade? No caso da regularização fundiária, como se conecta o trabalho do arquiteto, especialista em transformar o espaço, com o trabalho do assistente social, especialista no desenvolvimento social? Para começar, os assistentes sociais ajudam os arquitetos na comunicação com os moradores e representantes comunitários. Nesse sentido, o beneficiário da regularização, com a facilitação dos assistentes sociais, pode participar no levantamento de informação para a elaboração de mapas e outros documentos necessários. Desse modo, os moradores e seus representantes apreendem sobre o assunto e conseguem manter um controle do processo. Para conseguir isso, é fundamental que arquitetos e assistentes sociais, assim como os outros profissionais, desenvolvam as diferentes atividades como parte de uma equipe. E para saber mais sobre esse assunto, temos uma convidada especial. Eu sou Rosângela Paz, sou professora da PUC de São Paulo, sou assistente social, coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Movimentos Sociais e sou do Fórum sobre Trabalho Social e Habitação de São Paulo, que participa do BR Cidade. O nosso trabalho na política urbana e na habitação, ele pressupõe um trabalho conjunto, em equipe, entre os diversos profissionais, assistentes sociais, arquitetos, urbanistas, geógrafos, sociólogos. Então, é um conjunto de profissionais que atuam nas diferentes frentes da política urbana, mais especificamente aqui na questão da assistência técnica. É fundamental que esse trabalho ele seja um trabalho em equipe, um trabalho que dialogue o tempo inteiro, seja do planejamento até a execução das atividades. O trabalho social ele é um campo dentro da política de habitação que envolve vários profissionais, sociólogos, como psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Tem historicamente uma hegemonia dos assistentes sociais que vieram construindo, desde lá do BNH, toda uma contribuição específica dessa profissão. Mas quando a gente fala da atuação hoje, né, e nesses marcos que a gente está discutindo, nesses marcos institucionais dos programas, esse trabalho conjunto é fundamental e ele tem como foco a participação. Eu diria que o coração do trabalho social é o processo
e a participação. O trabalho com os movimentos é central do ponto de vista do fortalecimento desses movimentos. A regularização fundiária, dentro dos diversos programas no campo da política urbana de habitação, ele tem algumas especificidades. E uma delas que eu queria chamar a atenção, que é central, não só para os assistentes sociais, mas para todos que atuam nessa área, é a questão da informação. A população precisa entender o processo de regularização fundiária, entender a tramitação, né? Então, você tem aí uma série de dimensões do ponto de vista da questão da terra, da questão da documentação, da questão da tramitação, não é? Os passos para que a gente chegue lá na regularização. Então, eu diria que tem um ponto central do trabalho que chama-se a informação, e ela se faz através da gente estimular mais participação. Então, eu queria, por exemplo, dar um exemplo que tem dado muito certo em muitos municípios, que é a criação de fóruns de regularização fundiária. A questão do trabalho conjunto, a multidisciplinaridade, ela fortalece e ela potencializa o trabalho, né? Quando nós trabalhamos juntos, pensamos juntos, planejamos as ações, vamos para campo junto, discutimos, e veja, trabalhar em campo, né, nos diferentes territórios, implica a gente conhecer as especificidades de cada área. E aí são olhares diferentes, né? Cada profissão traz um olhar. E essa complementariedade ela é fundamental e, nesse sentido, ela potencializa. Um lado de que o arquiteto está vendo não é exatamente o que o assistente social está vendo. E o que o assistente social está vendo complementa e pode chamar atenção para algum outro aspecto central. Então, me parece que essa visão ela dá uma totalidade, ela potencializa a intervenção e fortalece do ponto de vista de que a gente tenha sucesso nas ações que a gente planejou. Vejam que interessantes as falas dos nossos convidados. A partir delas, vimos como se insere o trabalho técnico-social em 4 modalidades da ATS. Atendimento individual para melhorias e produção habitacional, conjuntos habitacionais, espaço público e infraestrutura e também na regularização fundiária. Aprendemos também sobre as diferenças no trabalho técnico-social entre umas modalidades e outras da ATS, mas os princípios são os mesmos: relações de confiança, participação, mobilização social e colaboração entre os profissionais. Achei particularmente importante a mensagem que todos têm transmitido da importância da multidisciplinaridade e da boa coordenação entre os profissionais envolvidos nas diferentes áreas. Aprendemos nessa e na aula anterior que o trabalho técnico-social é fundamental para que a contribuição dos arquitetos urbanistas nas comunidades não seja apenas um serviço técnico ou artístico. O serviço social permite que as melhorias nos espaços, sejam públicos ou privados, sejam realmente adequadas e com potencial de fortalecer a autonomia e a consciência de moradoras e moradores. Também aprendemos que um bom trabalho técnico-social não depende dos procedimentos ou métodos pré-estabelecidos. O que importa é a relação que se consiga estabelecer entre a equipe profissional e os habitantes. Por esse motivo, é muito importante trabalhar juntos arquitetos e assistentes sociais, mas de verdade, não apenas numa sequência de atividades divididas entre diferentes profissionais, mas como uma equipe em que todos participam de todo o processo. Dessa forma, os assistentes sociais conseguem acrescentar aos projetos o que o arquiteto não domina tanto e não faria bem sozinho, ou até poderia causar novos problemas. Valeu aí pela atenção, pessoal! E na próxima aula a gente vai ter mais sobre regularização fundiária e todo esse universo ainda pouco atendido pelos arquitetos, mas que precisa muito trabalho.